Você já imaginou um dorama que une política, conspiração, guerra e emoção humana de uma forma eletrizante? Tempest, Polaris, Conspiração Política é exatamente isso. Uma obra que vai muito além do romance tradicional dos dramas asiáticos. Aqui, o coração da trama é a luta pelo poder, as alianças e as traições que moldam o destino de uma nação. Mas sem deixar de lado personagens complexos, dilemas pessoais e momentos de tirar o fôlego. Hoje eu vou te mostrar por que esse dorama é um dos mais surpreendentes dos últimos tempos, destacando seus pontos altos e por que você definitivamente deveria dar uma chance. Olá pessoal, sou eu de novo e bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu trago um dorama que tirou o meu sossego. É um dorama que eu conheci de forma despretensiosa e, ele me impactou muito. Ele é muito interessante, muito envolvente, você se apega muito no personagem, na trama. É um enredo muito dinâmico e eu trago ele aqui para vocês como uma dica de dorama que há tanto tempo eu não via. É um dorama tão bem feito, tão bem construído, com um enredo tão sério para o cenário atual, né? Que ele aborda essa coisa da política. Então ele é um dorama, chega a ser sério, né? E eu decidi trazer ele aqui porque ele tirou totalmente minha paz. Então se você é novo no canal e gosta de dicas de séries, doramas, BLs e filmes no geral, se inscreva no canal. Não esqueçam de deixar o like para ajudar o vídeo a engajar, para que ele seja entregue para outras pessoas. E vamos embarcar nessa trama política envolvendo Coreia do Norte e Coreia do Sul, que me pegou de surpresa, e uma surpresa muito, muito boa. Vamos embora pro vídeo. O dorama se passa em meio a um momento de instabilidade política, onde disputas internas e interesses externos se cruzam. A gente conhece a Moon-ju. Ela é uma ex-diplomata da Coreia do Sul. Ela foi migrante nos Estados Unidos, né? A mãe dela levou ela, quando ela era jovem, para os Estados Unidos. E ela cresceu lá e tudo, se tornou uma diplomata. Depois, ela acabou conhecendo até então o marido dela, o Junik, e ele é meio que um deputado da Coreia do Sul. Só que nesse momento ele está em uma pré-candidatura à presidência da Coreia do Sul, né? E ela acabou largando a diplomacia, né, para poder apoiar ele. E ele, nessa pré-candidatura, a maior pauta dele é a reunificação das Coreias, né? Tentar uma reunificação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Essa é a principal pauta dele. Então ele é considerado um político de esquerda. E com isso ele tem muitas perseguições. E certo dia, quando eles vão para uma missa na igreja, eles acabam sofrendo um atentado em que o Junik, que é o marido da Moon-ju, é assassinado. E a partir daí, isso não é spoiler, tá, gente? Porque acontece logo no primeiro episódio. E é a partir daí que começam a trama política. Porque a Moon-ju, nesse atentado, ela acaba tentando ali, numa bravura dela de tentar salvar o próprio marido, ela acaba se jogando na frente dele, né, para ele não sofrer mais tiros. E acaba que a foto dessa tentativa de proteção se espalha pela Coreia do Sul. E ela acaba sendo vista como uma heroína. E nesse atentado também, antes que eu me esqueça de mencionar, né, ela quase é assassinada também. Porém, um homem que ela não conhece salva a vida dela, né? Ele consegue imobilizar o rapaz que estava
atirando, ele consegue imobilizar esse cara e faz com que ele não atire na Moonju também. Que mais pra frente a gente vai descobrir que é o Paik Sang-woo. Ele era um mercenário contratado pra matar as pessoas, né? Só que ele tá meio que aposentado. Só que quando ele salva a Moonju e a Moonju acaba estourando pra Coreia, as pessoas querem que ela assuma o papel do marido na candidatura à presidência. E com isso, ela começa a sofrer vários atentados. E o Paik Sang-woo, ele sente uma necessidade muito grande de ficar protegendo a Moonju. Isso acaba fazendo com que eles se aproximem e ele passa a ser o guarda-costas dela. Então a gente tem uma dinâmica aqui meio que do filme da Whitney Houston com Kevin Costner, de guarda-costas. Eles começam a se relacionar nesse âmbito de uma contratante e um guarda-costas que protege ela. Essa é basicamente a trama de Polaris. E em meio a isso, acontecem várias coisas, né? Porque, como eu falei, ela sofre muitos atentados, porque ela continua com a pauta de reunificação das Coreias, né? Ela só assume o papel do marido, e com isso ela vai descobrindo várias coisas com relação ao marido, com relação à própria política interna da Coreia do Sul, que não é muito favorável também. Os Estados Unidos começam a entrar na jogada, porque eles têm uma base, né, lá na Coreia do Sul, bélica, então eles começam a querer interferir também nesse balaio de gato todo que está acontecendo. Então a gente vai acompanhando essas jogadas, essas dinâmicas. E por que as pessoas estão perseguindo tanto a Moonju? Por causa de uma posição política que ela tem. Então a gente fica nessa tensão. E os protagonistas, o Sang-woo e a Moonju, eles têm um relacionamento também muito bom, de parceria, de companheirismo. Ela não confia nele, obviamente, logo de início, porque ela não sabe nada sobre ele. Só que ela acaba aceitando porque ele é muito bom no que ele faz. Então ela acaba aceitando ele como seu guarda-costas, mais por conta disso, porque ele é muito bom no que ele faz e ela tá precisando muito, porque realmente estão querendo matar essa mulher. E esse plano de fundo não é apenas cenário, mas motor para a trama em si, né? Cada decisão política impacta diretamente a vida dos personagens. Diferente de muitos dramas focados em romance, Polaris traz um mergulho em geopolítica, conspiração e diplomacia que dão uma camada extra de profundidade para essa trama. Mas figuras cheias de ambiguidades morais. Como a gente vê, cada um tem sua própria complexidade na trama. O Paik como um cara mercenário, então a gente vai descobrindo as missões dele ao longo da série, como isso impactou a vida pessoal dele. A Moonju também, como uma imigrante dos Estados Unidos, por conta da mãe que fugiu da Coreia do Sul. Então a gente vai vendo que eles não são perfeitos, eles têm suas camadas ali e têm suas próprias seu próprio caráter moral, né? Por que eles lutam, por que eles estão lutando, a gente vai descobrindo isso também. Esse jogo moral que cada personagem tem ali dentro da série, o que é muito interessante, porque a Moonju, ela tá longe de ser uma protagonista idealizada. Tanto é que eles escorraçam a moral dela na Coreia. Fala que ela tá... Tem certa parte ali na trama. Fala que ela tava traindo o marido. Aí fala que ela é isso, que ela é aquilo. Então, tipo assim... essa trama, ela é muito, muito adulta, né? Ela não é esse romance geralmente adolescente que a gente vê, ou um romance muito água com açúcar. É uma trama muito profunda, ainda mais pro momento atual que a gente tá.
Então é muito interessante mesmo. Como eu falei, cada um tem seus próprios interesses. Alguns lutam por justiça, alguns lutam por sobrevivência e outros apenas pelo poder. A gente vê na série que tem muita gente que é só ambiciosa, o que é muito real também. E esse tipo de abordagem faz com que o espectador tenha aquele tipo de embate, né? Em quem eu posso confiar? A gente fica se perguntando toda hora, em quem eu posso confiar? Quem tá certo, quem tá errado, quem tá fazendo isso, quem tá fazendo aquilo. Por que eles estão fazendo isso? Tem essa pergunta constante na série, o que é um motor pra gente continuar ávido ali, vidrado, sempre querendo ver um episódio atrás do outro. E esse é um dos maiores trunfos dessa série, né? A habilidade de construir personagens que parecem reais, com dilemas e fragilidades humanas. O dorama se destaca por tratar a trama como um jogo de xadrez. Cada movimento pode mudar completamente a trama ao longo da série. Temos espionagens, planos secretos, alianças inesperadas, reviravoltas de tirar o fôlego. A cada episódio, o suspense cresce como quase que um thriller, deixando a sensação de que algo maior está prestes a acontecer a cada momento. Isso deixa a série muito viva e muito imprevisível, diferentes de histórias que se arrastam e caem em clichês. Apesar do foco político, a série não deixa de lado o romance, que traz essa humanidade para os personagens, né? A gente tem amores proibidos, lealdades testadas e amizades abaladas pela ambição. Como eu falei, tudo aqui é minuciosamente colocada na trama, então cada coisinha que vem aparecendo aqui e ali, um plano detalhezinho ali, um close em alguma coisa, tá querendo indicar alguma coisa pra gente, sabe? O espectador se envolve não só pelo destino da nação, né, da Coreia do Sul, mas também pelo destino íntimo de cada personagem que tem ali, porque a gente acaba se apegando e se importando muito com eles. Essa mistura entre a grande política e os dramas pessoais dão ao dorama uma força narrativa única. Então se prepara para se apegar e maratonar essa série. Ela é bem curtinha, gente, 9 episódios, então, cara, passa muito rápido e ela é perfeita, vocês precisam assistir. Se estão gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o like para ajudar e se inscreverem no canal para acompanhar mais dicas de séries. E antes que eu me esqueça, eu preciso mencionar a fotografia desse dorama, gente. É muito bom mesmo. Parece ser de alto orçamento, porque tem umas cenas, como eu falei, esse dorama é ação pura. Então tem muita cena de ação muito bem coreografada, sem muitos cortes, aqueles cortes pá, que faz a gente não enxergar nada do que está acontecendo. Aqui tem um trabalho de coreografia muito bom. O ator que faz o Paik, vou deixar o nome dele aqui, ele é muito bom nesse papel, porque as coreografias parece que são ele fazendo, parece que é ele dando vida àquele personagem mesmo. Então tem cena de ação que é muito eletrizante e tipo, caraca, é quase um John Wick. Sem querer exagerar muito, mas já exagerando, é muito boa mesmo. E tem cenas de explosão, tem cenas de destruição que são muito bem feitas também. Então a fotografia assim é 10 de 10, é muito boa mesmo. E a direção também não fica muito atrás, porque eles conseguem, a direção é muito feliz em conseguir trazer essa trama política, esse suspense, né? A gente fica imerso, né, nessa trama política que eles abordam de uma forma muito vívida pela direção. A direção é muito feliz. E também nos momentos de romance que tem nesse dorama,
eles também conseguem fazer muito bem essas partes de drama, de amor. A direção consegue ser muito feliz em transmitir essa sensação de alívio quando é preciso e essa sensação de perigo iminente quando é proposto. Então a direção também é muito boa e a direção e a fotografia são muito boas desse dorama, muito boas mesmo. Chega a ser quase que uma produção hollywoodiana assim. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas eu achei ela muito bem feitinha, tem muito esmero. Acho que é só as coisas que não são muito boas é quando eles precisam usar CGI. Para algumas cenas que pedem, eles usam CGI. Então, acho que só em CGI que eles pecam um pouquinho nessa questão de fotografia. Mas de resto, é muito boa. E tem aquela coisa de dorama, né? Porque dorama tem uma linguagem cinematográfica muito específica. Mas esse aqui consegue balancear muito bem entre aquela linguagem muito específica de romance, de dorama, que tem aquela câmera lenta, aquela mão assim mais carinhosa e tudo mais, com um lado mais de ação, de explosão, de os caralho a quatro acontecendo. Então eles conseguem balancear muito bem isso e eu gostei bastante dessa fotografia e dessa direção. O design de produção é muito, muito bom. Então, gente, se vocês gostam de uma trama política, inteligente, adulta, cheio de reviravoltas e suspenses, Polaris é obrigatório. Você vai se amarrar e vai amar esse dorama. Diferente de muitos doramas, ele oferece uma experiência cinematográfica na tela, unindo história, política e emoção de uma forma muito boa. Além disso, é uma ótima porta de entrada para quem costuma assistir muito dorama de romance, mais focado em romance, e quer mergulhar numa coisa mais madura, mais inteligente, mais profunda, indo além, né, daqueles romances água com açúcar e escolar que a gente tanto vê. Então, para você que quer assistir um dorama com uma trama mais densa, mais profunda, que não foque só em romance, mas que tenha um enredo, uma trama mais voltada para uma coisa de conspiração, você precisa assistir esse aqui. Ele é muito bom. E ele é curtinho, gente, como eu falei, 9 episódios. Ele tem na Disney. Então, ele é uma produção da Hulu, você consegue assistir ele na Disney, então não deixe de ver, ele é muito bom, sério, gente, ele é muito bom, vale muito a pena mesmo. Tempest, Polaris, Conspiração Política não é apenas mais uma série, é uma experiência completa. Você se envolve, se emociona, desconfia de todos e no fim percebe que foi parte de um jogo político cheio de nuances. Se você procura uma obra que te faça pensar e sentir, essa é a escolha certa. Então é isso, gente. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like para ajudar. Se inscrevam para não perder nenhum vídeo com alguma dica que eu vou trazer por aí. E é isso, galera. Fui!